No mundo da animação, algumas produções passam dos limites da inspiração e acabam criando verdadeiras cópias bizarras de séries famosas. Mas quais são as cópias mais estranhas dos desenhos animados que a gente conhece? Peppa Pig. Há mais de 20 anos encantando as crianças, era só questão de tempo até a Peppa Pig ser vítima de algo inevitável no mundo dos desenhos animados, as cópias bizarras. E, nesse caso, estamos falando de Vovô, uma websérie vietnamita feita para escolas, mas que viralizou por um motivo nada pedagógico, a semelhança assustadora com a família da porquinha mais famosa do planeta. Mas vamos ser sinceros, isso não foi inspiração, foi Xerox mesmo. Lançado em 2018 no YouTube, Vovô apresenta um lobo de 5 anos, sua irmãzinha Lúcia de 3 anos, papai, mamãe, e até um ovo aparece como personagem no desenho. Basta olhar para ver. O estilo de desenho, os rostos de perfil, os traços simples, até a famosa casa no topo da colina foram, digamos, homenageados com exagero. E se você achou que só a Peppa foi clonada, se enganou feio. O universo dos desenhos está cheio dessas versões genéricas e o mais curioso é que essas cópias costumam surgir praticamente no mesmo ano em que o original faz sucesso. Vem agora com a gente acompanhar mais um vídeo. B-Movie. B-Movie foi um desenho que marcou uma geração inteira. Quem não se lembra do Belry, a abelha revoltada que decidiu processar a humanidade inteira por roubar o mel? E mais, ele ganhou a ação. Como se isso já não fosse estranho o suficiente, o nosso querido Belry ainda se apaixona por uma florista humana. Sim, uma abelha e uma humana vivendo um quase romance. Ninguém avisou esse roteiro que existe um limite entre fofo e perturbador? Mas, como todo filme de sucesso, B-Movie também ganhou uma cópia das brabas. Afinal, com 293 milhões de dólares arrecadados nas bilheterias, alguém em algum lugar pensou em fazer igual, mas gastando bem menos, e o resultado nem precisamos falar. E assim nasceu Plan B, também em 2007, com um enredo focado em abelhas sem nenhum humano e com qualidade duvidosa. O baixo custo da animação é tão evidente que parece que desenharam tudo com muita pressa. Os traços são tão ruins que uma das críticas mais populares dizia: essa animação arruinou minha infância, mesmo eu já sendo adulto. O mais impressionante é que Plan B realmente foi lançado no mesmo ano de B-Movie. Isso com certeza tinha o objetivo de surfar na onda da animação famosa que inspirou essa obra duvidosa. Kung Fu Panda. Um panda desajeitado, mas cheio de carisma, que se torna mestre em artes marciais. Claro que estamos falando de Kung Fu Panda, uma das franquias mais amadas do cinema, com 3 filmes que juntos faturaram cerca de 1,8 bilhão de dólares. Tudo isso com um elenco de peso na dublagem: Jack Black, Angelina Jolie, Jack Chan. Mas como todo sucesso atrai imitadores, Kung Fu Panda também virou alvo de cópias que, sinceramente, pareciam ter sido feitas numa tarde chuvosa com zero orçamento e muita coragem. Vamos começar por The Little Panda Fighter, lançado em 2008, menos de 6 meses depois do original. A pressa foi tanta que esqueceram de fazer uma história que fizesse sentido. O protagonista, um panda chamado Pancada, e o sonho dele não é virar mestre do Kung Fu, é ser dançarino profissional. Isso mesmo, trocaram os chutes e socos por passinhos de dança e muita vergonha alheia. E se você achou que já tinha visto o fundo do poço, vem aí Shopkick Panda, de 2011. Uma cópia tão descarada que nem se preocupou em mudar o tema. Só trocaram os nomes, colocaram uma animação que parecia feita com massinha e, detalhe curioso, foi lançada por uma empresa de yoga. É sério, até hoje ninguém sabe como uma produtora de vídeos decidiu mudar de ramo. Talvez fosse um projeto para trabalhar a raiva interior. Mas essa produtora não parou por aí. Ainda lançou Puss in Boots, a Furry Tale, uma versão de baixa renda do Gato de Botas e Tap Toys, inspirado em Happy Feet. Porque, claro, nada mostra mais uma vida selvagem do que um pinguim usando sapatos. Procurando Nemo. Além de ser uma história emocionante sobre o amor de um pai por seu filho, Procurando Nemo também nos ensinou que peixes têm mais personalidade do que muito adulto por aí. Marlin, o pai superprotetor, se joga no oceano atrás de seu filho perdido, que foi parar num aquário no consultório de um dentista. O filme arrecadou mais de 540 milhões de dólares e virou um clássico instantâneo da Pixar. E, claro, quando um sucesso desse surge, a indústria dos inspirados por entra em ação. Vieram Shark Bite, DRF, a Turtles Tale 2, todos tentando nadar na mesma onda de Nemo, mas acabaram mais boiando do que surfando. Mas nada supera Finding Jesus, lançado em 2020. Um peixinho no oceano não para buscar um filho, mas para pregar mensagens bíblicas. E o resultado? Uma nota tão baixa que faz você reconsiderar até seus pecados. Mas o criador não se abalou. Ele teve fé e lançou o Finding Jesus 2. E, surpreendentemente, a animação até que deu uma melhorada. A história continuou sendo uma versão aquática e altamente religiosa de Nemo. Antes de continuar acompanhando as cópias bizarras de desenhos animados, comenta aqui embaixo Xerox. 2 Irmãos, uma jornada fantástica. Um filme sobre 2 irmãos elfos que embarcam em uma jornada mágica para passar mais um dia com o pai falecido. Só essa premissa já dá um nó no coração de qualquer um. Estamos falando de 2 irmãos,
uma jornada fantástica, uma animação da Pixar que emocionou o público e conquistou fãs ao redor do mundo com sua mistura de aventura e aquele soco emocional que só a Pixar sabe dar. Mas como tudo que brilha vira alvo, logo surgiu uma cópia e não qualquer cópia. Estamos falando de Omevard, lançado pelo estúdio The Asylum. Para quem não conhece, The Asylum são mestres em lançar versões genéricas de grande sucesso só para confundir os fãs. Entre suas pérolas estão obras como Sunday School Music, uma tentativa desesperada de surfar no sucesso de High School Musical. E com Omevard não foi diferente. Dois irmãos, elfos, magia. Parece familiar? Pois é, só esqueceram de incluir o roteiro e qualquer traço de emoção. Um dos maiores sucessos de 2013, Frozen conquistou o mundo com uma história congelante, músicas grudentas e uma princesa com poderes mágicos que transforma tudo em gelo. Se você nunca assistiu, provavelmente já ouviu Let It Go tocando em algum lugar. Talvez agora mesmo, dentro da sua cabeça. Mas aqui vai um fato curioso. Muitas histórias da Disney são baseadas em fábulas de domínio público, como A Bela Adormecida, Cinderela e, claro, Frozen, que se inspirou em A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen. E por ser de domínio público, tecnicamente, qualquer um pode criar sua própria versão da história sem ser acusado de plágio direto. Mas aí entra em cena a fase 4 filmes, uma distribuidora que decidiu aproveitar do sucesso da Disney e lançou Frozen Land. E embora o enredo não tenha absolutamente nada a ver com o original, eles tiveram a genial ideia de fazer uma capa praticamente idêntica à de Frozen. E a Disney, é claro, processou. Resultado, a Disney venceu a ação. E Frozen Land teve que mudar nome, capa e, se possível, até a estação do ano em que se passa. Carros. Quem nunca soltou um cachau por aí que atire a primeira pedra? Carros foi um dos grandes sucessos da Pixar, trazendo a história do relâmpago MC Queen, um carro de corrida cheio de atitude que, por acidente, acaba parando numa cidadezinha esquecida pelo GPS. Lá, ele aprende o valor da amizade, da humildade e de tapar buracos no asfalto como serviço comunitário. Tudo isso sem perder o brilho da lataria. O sucesso foi tão grande que, assim como Procurando Nemo e Kung Fu Panda, Carros inspirou uma leva de cópias que tentaram desesperadamente pegar carona no sucesso da franquia. Surgiram pérolas como The Little Cars, A Cars Life e VL, todas com carros falantes e animações duvidosas. Mas entre essas produções, VL merece um troféu de lata. Lançado na Malásia, ele parece uma versão do MC Queen pintada com spray. A história tenta ser emocionante, mas não agradou quem assistiu. Mesmo assim, temos que reconhecer, eles tentaram. E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma novidade do canal. Formigas. Essa animação é um pouco mais antiga, mas foi um marco nos anos 90. Estamos falando de Formigas. A história gira em torno de Z, uma formiguinha operária do Central Park, que odiava cavar túneis e vivia frustrada com a rotina da colônia. Ao longo da história, Z troca de lugar com um amigo, vai parar numa guerra contra cupins, vira herói por acidente, foge com a princesa, descobre o paraíso dos insetos numa lata de lixo, salva a colônia de um golpe de estado. Agora, com todo esse sucesso, você acha que não ia ter alguém tentando copiar? Pois é, apresentamos Bug Beats. A animação é tão estranha que parece ter sido feita por alguém que nunca viu uma formiga de verdade. Os personagens são mal animados, os cenários dão medo, e a história, bem, digamos que deveria ter ficado apenas no plano das ideias. Aviões. Depois do sucesso estrondoso de Carros, a Disney pensou, por que parar por aí? E foi assim que nasceu a franquia Aviões. A fórmula era parecida a veículos com olhos, vozes e dramas existenciais, só que, dessa vez, nos céus. A história gira em torno de Dusty, um avião pulverizador que trabalha na lavoura de milho, mas sonha em algo muito maior, ser piloto de corrida. Só tem um detalhe, ele tem medo de altura. É como querer ser salva-vidas e não saber nadar. E como todo protagonista sonhador, Dusty enfrenta resistência. Seu chefe e sua amiga empilhadeira, Dottie, acham que ele não vai dar conta. Mas seu fiel amigo caminhão de combustível, Shug, acredita nele como ninguém. Com essa mistura de motivação e hélices girando, o filme decolou nas bilheterias e até ganhou uma sequência. Mas onde tem sucesso, tem alguém pronto para imitar e muito mal. E foi assim que surgiu o Otvinta 3D. Só pelo nome você já sabe que vem bomba por aí. Essa animação russa que tentou copiar o charme de Aviões, e falhou. Foi uma tentativa de voar alto, mas Otvinta 3D acabou se esborrachando direto na pista do esquecimento. Pets. A vida secreta dos bichos conquistou o coração do público ao mostrar aquilo que todo mundo já suspeitava. Os animais de estimação têm uma vida secreta quando os donos saem de casa. Max, um cachorro mimado que vive em um apartamento em Manhattan, vê seu mundinho virar de cabeça para baixo quando sua dona,
Kate decide adotar um novo cão grandalhão e desajeitado chamado Duke. Max não aceita nada bem perder seu posto, mas as coisas saem do controle quando os dois se envolvem em uma confusão com gatos de rua e acabam sendo capturados pela carrocinha. E agora, precisam unir forças para voltar ao seu lar, enquanto os outros pets do prédio organizam uma missão de resgate para salvar seus amigos. O sucesso foi grande que o filme virou franquia e continua sendo lembrado com carinho até hoje. E como já vimos por aqui, onde tem sucesso, tem imitação. Surgiu então Funny Pets 2. O mais estranho é que não existe o primeiro. No fim das contas, por mais que grandes estúdios criem animações incríveis, sempre vai ter alguém tentando pegar carona no sucesso alheio, às vezes com criatividade duvidosa. Se você curte o mundo da Bluey e dos desenhos animados, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!